Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, dia 27 de fevereiro, primeira semana do tempo da Quaresma, penúltimo dia do mês. E eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra de Deus que está em Mateus 25, de 31 a 46. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará à direita as ovelhas e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e me fostes visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em nossa casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não me fostes visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, fica muito difícil nós compreendermos essas palavras de Jesus no mundo em que vivemos. Um mundo que cada vez mais se torna mais individualista, egoísta e apático a toda necessidade alheia. Esse é o mundo em que nós vivemos. É um mundo onde as pessoas estão cada vez mais imersas em si mesmas, se esquecendo do próximo. Basta olharmos nas nossas famílias, né? Basta irmos num almoço de família aos domingos e percebermos as bolhazinhas que se formam, os adolescentes e jovens, cada um no seu telefone celular, pensando só em si, nas suas coisas. Não há diálogo, não há conversa, não há carinho, não há reciprocidade e, consequentemente, não haverá caridade. Quem pensa só em si, quem vive só para si, quem se importa apenas com as suas coisas, nunca vai olhar a necessidade do outro. E essa é a sociedade hipócrita na qual nós vivemos. É uma sociedade consumista, individualista. É uma sociedade onde quem tem acesso aos bens financeiros tem tudo. E quem não os tem, passa necessidade. Eu volto a dizer, como disse aqui outro dia, eu não sonho com um mundo sem pobres. Não sonho, porque esse mundo não vai existir, a não ser um mundo celeste. Lá todos seremos iguais. Mas o próprio Jesus disse que aqui na terra nós teríamos sempre pobres. Mas eu sonho com um mundo onde todos tenham o necessário. Eu não quero que os ricos deixem de ser ricos, porque os ricos que são ricos, que colocam a sua riqueza para funcionar, eles produzem riqueza, eles sustentam famílias que trabalham para si. Eu não sou contra a riqueza, mas eu sou totalmente, radicalmente contra a muitos não terem o suficiente. Sou contra aqueles que não têm acesso à saúde, enquanto outros gastam milhões de reais numa cirurgia plástica. Eu sou contra, irmãos e irmãs, a quem está abandonado,
pelos seus, pela sociedade, enquanto outros vivem aí bajulados por centenas de pessoas. Dói ao coração saber que Jesus abandonado, como nos vai falar Chiara Lubich, fundadora dos Focolares, continua abandonado no irmão que sofre. A quaresma é tempo de esmola. Esmola significa dar um pouco de si, do seu tempo, da sua vida, do seu conhecimento, do seu amor e também dos seus bens materiais àqueles que menos têm. Não na intenção de fazer com que a pessoa deixe aquela vida de uma hora para outra e se torne uma pessoa consciente e que vá progredir na vida. Eu já disse aqui outra vez, tem gente que não quer deixar de ser pobre. Mas o fato dele não desejar sair da pobreza não significa que eu tenha que ser indiferente à sua miséria. Porque a miséria dessas pessoas, primeiramente, é uma miséria espiritual. Depois, uma miséria física. Eu preciso trabalhar para corrigir essas falhas da sociedade. Jesus veio para isso, para pregar um reino onde todos tenham o necessário. Se todos nós nos tornássemos pobres, seria uma catástrofe, porque nós morreríamos de fome, nós morreríamos de sede, nós não teríamos quem produzisse medicamentos para curar as nossas enfermidades, não teríamos quem tecesse roupas para cobrir a nossa nudez. Não é esse o propósito de Jesus. Mas o propósito de Jesus é fazer com que eu e você olhemos para as necessidades do outro. Se nós assim o fizermos, nós seremos aqueles que foram colocados à direita no Evangelho e que foram chamados por Jesus, pelo Rei, pelo Pai, de benditos. Vinde, benditos. Tomai posse do reino que foi preparado para vós desde toda a eternidade. Nós não podemos ser colocados à esquerda. Nós não podemos ser aqueles que passaram uma vida desprezando o Senhor e o próximo e que serão lançados ao fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus seguidores. Nós somos seguidores de quem? De Jesus ou do diabo? Olhando as nossas atitudes, nós nos parecemos com Cristo ou com Satanás? Vendo os pensamentos que muitas vezes vêm à nossa mente, analisando tudo isso, são pensamentos de Deus ou pensamentos do tentador? Irmão, irmã, a quaresma é o tempo de corrigir essas coisas, através do jejum, através da oração e da caridade. Não posso passar mais essa quaresma na minha vida sem realmente dar os passos que o Senhor espera que eu dê. Ter a conversão sincera do coração e da alma como o Senhor deseja que eu tenha. Só assim eu serei levado um dia para o céu. E a pergunta que eu faço de vez em quando, quero fazer hoje novamente: você quer ir ao céu? Se você quer ir ao céu, você precisa enxergar Jesus abandonado naqueles que sofrem. E antes de lançar sobre eles o seu olhar condenador, você precisa perceber, neles está Jesus. Irmão e irmã, nós certamente nos envergonharemos no céu quando os nossos irmãos pobres e sofredores derem testemunho contra nós diante de Deus. Mas se nós somos caridosos, prestativos e atentos às necessidades dos irmãos, não por vaidade e vanglória próprias, mas por amor a Jesus que está neles, esses irmãos testemunharão a nosso favor diante de Cristo. Que Deus te abençoe e até amanhã.